Olá, nessa aula vamos ver algumas orientações de PNL, Programação Neurolinguística, que a gente pode usar na apresentação de uma proposta comercial. O intuito dessa apresentação não é nos apresentarmos como especialistas de PNL, longe disso, mas tentar trazer, na base da nossa experiência, algumas técnicas que podem ajudar a criar uma empatia melhor com o nosso interlocutor, para, digamos, destravar, reduzir ao mínimo os atritos da proposta comercial, né? Para que, digamos, o resultado possa sempre mais depender do conteúdo em si e não da conversa. Então, a ideia realmente é reduzir ao mínimo os atritos nessa apresentação. Vamos lá, primeiramente a gente vê o PNL, significa Programação Neurolinguística, é uma abordagem técnica digamos, poderia ser vista como um controle do comportamento, né, exatamente via programação, mas o que não é manipulação. De forma errada, às vezes isso aqui é visto como uma manipulação, mas a ideia não é criar uma manipulação, mas é criar uma empatia com o nosso interlocutor. Foi fundada por Richard Bandler e John Grinder na década dos anos 70. A gente não vai entrar no específico dos detalhes da PNL, até porque, como falei, não somos especialistas de PNL, simplesmente a partir de uma curiosidade de leitura de uma boa literatura, a gente tentou trazer os conceitos para uma apresentação de uma proposta comercial e, de forma geral, para uma apresentação, mesmo que não seja comercial. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente, se a apresentação for presencial, a gente tem que sentar numa sala junto com o nosso cliente, nosso prospect, nosso interlocutor. Eh, a gente tenta sentar quanto mais no lado dele e não na frente. Então, o que isso significa? Quanto mais a gente fica de frente um para o outro, mais tem chance, tem probabilidade de criar uma situação de quase de confronto, né? Quase de batalha. Então, nessa situação, como o nosso objetivo é evitar ao máximo o atrito nessa conversa, ideal seria tentar, quanto mais possível, sentar do lado da pessoa com quem a gente está falando e usar a cabeça, né, virar a cabeça na hora da conversa. Isso nos ajuda a nos colocarmos no mesmo lugar, na mesma situação, no mesmo barco do interlocutor, isso ajuda a criar empatia. Se for mais pessoas da empresa nessa reunião, também o mais comum é que todas as pessoas de uma empresa sentem de um lado e todas as pessoas do cliente do outro lado. Isso aqui cria novamente uma situação quase de confronto instintivamente e de forma inconsciente. Então, o ideal seria sentar que todas as pessoas, digamos, da empresa, da nossa empresa, sentem de forma espalhada entre as pessoas da empresa cliente, né? Aí a gente cria esse conceito de integração e todo mundo fica mais à vontade, o gelo quebra mais facilmente. Aí a gente precisa entender uma coisa muito interessante, o campo expressivo do cliente, que pode ser visual, auditivo e sinestésico. O que isso significa? Podemos dizer assim, cada pessoa tem três campos de expressão, ou seja, visual, ou seja, percebe as informações, ele guarda as informações que entram via vista, né? Ele está vendo as coisas. Auditivo, ele está ouvindo. E sinestésico, ou mais atrelado à experiência. Mas tem algumas pessoas que têm um campo mais desenvolvido que o outro. Aí a gente define pessoas mais visuais, são aquelas pessoas que têm mais facilidade, por exemplo, com memória visual, e tem pessoas que memorizam mais facilmente coisas que ouviram, e pessoas que memorizam mais facilmente coisas que vivenciaram, né? Então, uma coisa interessante para criar empatia com o seu interlocutor é tentar entrar no campo de expressão dele. Então, tentar entender qual é o campo de expressão dele, se uma pessoa mais visual, mais sinestésica ou mais auditiva, é tentar se expressar no mesmo campo. Isso ajuda a criar essa empatia. Existem várias técnicas para identificar a pessoa, se for mais visual, auditivo ou sinestésica. A gente não vai entrar nessas técnicas, porque, mais uma vez, não somos especialistas, mas vamos dar um exemplo. Obviamente, tem muita literatura por aí, se quiserem procurar, mas vamos dar um exemplo mais atrelado à fala. Então, aquelas pessoas que é até mais fácil de perceber, porque tem técnicas atreladas a como a pessoa respira, como a pessoa olha, mas são um pouquinho mais difíceis, digamos, de perceber. Agora, já a fala é mais fácil. Uma pessoa visual é uma pessoa que fala de forma mais rápida. De forma geral, tem tonalidades mais altas, nasais e forçadas. Já uma tonalidade mais baixas, mais para dentro, são geralmente sinestésicos. Mesmo aí, quando uma pessoa mantém a mesma tonalidade,
é uma pessoa auditiva. Como é que a gente usa essas informações? Então, se o nosso interlocutor, ao perguntarmos algumas coisas, a gente percebe que está falando muito rápido, que está falando, que é uma pessoa que está falando de uma forma mais forçada, mas acho que a rapidez é a característica mais fácil de identificar, era uma pessoa visual. Isso não significa necessariamente que a gente tem que falar rapidamente. Isso significa que, por ser uma pessoa visual, ela tem características mais atreladas à vista. Então, uma pessoa com que, quando a gente for até apresentar coisas, a empatia melhor seria criando analogias visuais, pautadas em cores. É uma pessoa que gosta mais de apresentações. Então, é nesse lugar que a gente vai tentar criar mais empatia. Já se for uma pessoa mais sinestésica, por exemplo, então uma pessoa que fala mais para dentro, isso a gente, podemos também, obviamente, reduzir o tom de voz, né, e a velocidade com que a gente fala. Isso vai ajudar, por exemplo, a criar esse tipo de empatia e interação, mas a tonalidade da voz é o sintoma para entender que é uma pessoa sinestésica que a gente pode usar em outras vertentes. Então, significa que uma pessoa mais acostumada a vivenciar, talvez uma pessoa mais interessada em ver o funcionamento de uma plataforma, mais interessada em um trial, né? Do que uma visual poderia ser mais interessada, talvez, em apresentações e relatórios. Agora, uma pessoa auditiva é uma pessoa que ouve, então talvez possa ser tonalidade ressonante, clara, né? Mesmo ritmo, então indica que uma pessoa que está mais interessada em uma conversa mesmo, uma explicação que você vai poder ter, né? Então, primeiro caso, a gente mostra visualmente impacto gráfico. Segundo caso, de sinestésico, mais pautado em experiência, a gente mostra como funciona. E o terceiro caso, mais uma explicação mesmo do que a gente faz. Seguindo ainda para frente, a gente tem que criar essa empatia a partir do campo de expressão e outra característica que a gente pode colocar em prática em um espelho, o fato de se espelhar. O que isso significa? Se uma pessoa tem uma postura específica, o fato de espelhar essa pessoa ajuda, de novo, a criar empatia, ajuda a pessoa a colocar uma situação de conforto em que outras pessoas estão se expressando da mesma forma. Então, por exemplo, se uma pessoa sempre olhar para um lado, a gente poderia tentar espelhar, que não é imitar, é espelhar, né, do mesmo jeito. Se a pessoa fica com nosso interlocutor com os joelhos cruzados, a gente pode tentar fazer isso também, da mesma forma, para tentar criar esse tipo de empatia. Se está sentado confortável na cadeira, né, ou está ereto na cadeira, isso vai ajudar a entender o perfil da pessoa, então é sempre bom entender a maneira, digamos, que a pessoa está aceitada, mas isso nos ajuda também a criar esse espelho e a melhorar a empatia. E o uso das palavras que ele usa, né? Isso vai levar ao próximo ponto. Então, se essa pessoa faz um uso mais contínuo de umas mesmas palavras, seria bom anotar e usar essas palavras. Isso nos leva ao uso de palavra-chave mais frequentemente para definir algo. Então, tem algumas palavras no ponto anterior, são palavras, por exemplo, se ele usa mais locuções tipo porém, enfim, são palavras que a gente pode usar, repetir, né, tentar não entrar no mesmo campo de terminologia dessa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele pode usar palavras, além das interlocuções, palavras mais técnicas, palavras-chave que a gente fala para definir alguma coisa. Por exemplo, tem gente que, no nosso setor, em vez de falar de Google Ads, fala ADS, por exemplo, ou até usa o Google AdWords, né? Então, a gente tem que anotar essa terminologia, ou, por exemplo, se a pessoa fala de prospecção em vez de outbound, quando a gente precisa usar essas palavras. Quanto mais a gente usar as palavras do nosso interlocutor, isso mais ajuda a criar essa empatia, essa situação de intimidade e também de confiança. Outra coisa que vai ajudar a criar empatia é o uso de histórias e analogias, né? Então, quanto mais a gente sai do mundo puramente técnico e vai para as analogias do dia a dia, normalmente, tanto melhor, né? Eu gosto muito de fazer essas analogias do dia a dia, por exemplo, para apresentar o outbound marketing, usando a analogia de alguém que vai morar em outra cidade. Eu gosto de usar a analogia da produção industrial de um carro, né, feito em várias etapas para poder ajudar a entender como podemos definir a previsibilidade de um processo de marketing, por exemplo, falando de gargalos.
Enfim, tem várias analogias que é bom estudar, né? Talvez no início você possa fazer um estudo, né, para definir analogias, principalmente para poder passar conceitos mais técnicos. Aí depois, ao longo do tempo, você vai acabando meio que usar as mesmas analogias com todos, com várias pessoas, ou às vezes as analogias vão meio que surgir espontaneamente para você. Obviamente, a leitura, ler, vai ajudar bastante. Ler até romances, né? Não necessariamente leituras técnicas, a leitura, de forma geral, vai ajudar a desenvolver a criatividade e essas analogias e histórias que você vai usar. As histórias ajudam a criar empatia. E aí outro ponto super importante é, de novo, a gente está querendo vender, né, o nosso produto, o nosso serviço. A gente já falou que não vai, em outro vídeo, né, da nossa abordagem comercial, não vamos focar na apresentação da nossa empresa, mas vamos focar em como a gente ajuda a resolver o problema do nosso cliente. Então, isso de não focar a falar da nossa empresa também significa que a gente vai ter, e de colocar o nosso cliente, o interlocutor, no centro, digamos, até da atenção, significa ajudar ele a levar, a chegar à resposta. Em vez de dizer para ele, vamos fazer dessa forma, a gente sugere fazer dessa forma, tentar fazer com que ele fale, eu acho melhor fazer dessa forma. Como é que a gente faz isso? Através de uma série de perguntas. Só que essas perguntas, por exemplo, a gente apresenta um cenário e a gente pergunta, você acha melhor seguir com o caminho A ou com o caminho B? Só que a gente já mastigou tudo. Então, a gente usa o que chama de método socrático. O que é o método socrático? O método socrático é um jeito de levar a uma conclusão por meio de steps, de etapas simples, de fácil intuição. Então, nas perguntas, são aquelas perguntas cuja resposta pode ser um simples sim ou não. Então, por exemplo, não é perguntar qual é a sua estratégia para esse ano, mas é perguntar, você está mais, você acha que a sua estratégia vai ser mais voltada, por exemplo, para posicionamento de marca ou para aquisição de leads? Aí se a pessoa falar, não, mais posicionamento de marca, beleza, aí dentro do posicionamento de marca eu vou fazer mais perguntas, sempre fazendo com que a resposta seja mais simples. Quanto mais simples, fácil o tipo de resposta que o cliente possa nos dar, tanto mais a gente está aplicando o método socrático e está fazendo duas coisas, tá? Criando uma interação, uma empatia, porque tem um bate-volta de pergunta-resposta, né? Então não é uma pessoa só falando, são os dois, a gente pergunta, ele responde, e mais do que isso, a gente está tá orientando o cliente, obviamente, mas está levando o cliente a ter a sensação que ele mesmo que tomou essa decisão. E você sabe que quanto mais o cliente tiver a sensação de ele estar tomando a decisão, mais fácil vai ser ele ficar confiante do que a gente está propondo. Bom, essas são algumas técnicas. Eu acredito que existam outras diferente à apresentação de uma proposta comercial, mas também técnicas de PNL no nosso cotidiano. Mas, como eu disse, o nosso intuito aqui é trazer algumas orientações na base do nosso conhecimento, da literatura e da integração desse conhecimento com a nossa experiência comercial. Até a próxima. Tchau.